tudo bom? Eu sou a Mikan, Mika com 3 N's no final, e hoje eu vou falar de videogame. Faz muito tempo que eu não falo de games aqui no canal, né? Mas me deu vontade porque ultimamente eu tô apaixonada por um jogo chamado Hollow Knight. Ele não é um jogo novo, tá? Ele saiu pra computador em 2017 e saiu pra consoles em 2018, mas eu comecei a jogar esse ano. Eu tinha comprado ele já faz um tempo no meu Nintendo Switch, mas nunca tinha começado a jogar pra valer, e comecei faz algumas semanas a jogar no meu tempo livre, e fiquei maravilhada, e eu só falo sobre isso nos últimos tempos, no meu Twitter, no Instagram eu posto toda hora, e aí as pessoas ficaram, mas Mikan, que jogo é esse que você tá jogando? E eu decidi gravar um vídeo falando minhas impressões sobre Hollow Knight, e mais ainda, o que eu amo tanto nesse jogo, por que eu tô tão maravilhada com ele. Então, pra começar, isso aqui não é uma crítica, não é um review do jogo. É só uma exaltação dele, basicamente, eu falando as minhas impressões. Talvez se você tiver gosto parecido comigo pra jogos, você curta o que eu vou falar aqui. Mas, de qualquer maneira, esse é mais um vídeo sobre descobertas e exploração do que qualquer coisa. Porque o que eu mais amo no Hollow Knight é essa descoberta. É esse maravilhamento barra medo que dá de descobrir algo novo, de chegar em um lugar novo e não saber muito bem como agir. Porque aquele lugar pode te dar uma recompensa, mas também pode ser muito perigoso. E existe um risco muito alto na sua morte. Mas calma, eu tô me adiantando aqui. Hollow Knight é um jogo 2D no estilo Metroidvania, que eu acho até que eu comentei em um vídeo que eu gravei nesses últimos dias, mas se vocês quiserem que eu faça um ficcionário sobre o termo Metroidvania, deixem aqui nos comentários. Eu só resumi aqui o que é Metroidvania, né? O nome vem de Metroid, né? E Castlevania, que a maioria dos jogos dessas franquias tem alguns elementos em comum na exploração. Normalmente, conforme seu personagem do jogo ganha habilidades novas, principalmente habilidades de movimentação, ou então habilidades que abrem determinadas portas e tudo mais, esses personagens conseguem chegar em áreas novas do jogo, conseguem explorar mais. Então, normalmente você começa com as áreas iniciais e a partir delas você vai abrindo várias outras. E são jogos que costumam recompensar muito o backtracking, né? Que é quando você volta pra alguma área inicial, só que aí você já ganhou mais 2 poderes novos e você descobre uma outra área a partir dela e tudo mais. E esse tipo de jogo eu gosto muito. Eu acho que eu já comentei aqui no canal que eu curto Ori and the Blind Forest, por exemplo. Eu sou muito fã do Castlevania Symphony of the Night, Guacamelee. Em geral, eu curto muito jogar os Metroidvanias, então Hollow Knight já teria merecido meu afeto, acho que por isso. Mas um aspecto que eu gosto muito em Hollow Knight é o de como os mapas do jogo são ambientações muito distintas e que ao mesmo tempo são todas interligadas. Então, normalmente um mapa faz fronteira com vários outros. E quando você vai chegando perto do mapa que ele faz fronteira, tem uma mescla dos cenários. Por exemplo, tem um mapa que tem muitos cogumelos. Os inimigos lembram cogumelos ou são os próprios cogumelos. Você usa os cogumelos como cama elástica para chegar em áreas mais distantes, dar uns pulos maiores e tal. Então a área é toda temática com isso. Aí às vezes você tá explorando uma outra área que você chegou de outra maneira e você começa a ver que o cenário tá se mesclando com um pouco de cogumelos, assim. Aí você... O que tá acontecendo aqui, né? Isso é porque, muito provavelmente, em algumas telas de distância, você vai chegar nessa área chamada Fungal Wastes, que é a área dos cogumelos. Então você acaba descobrindo conexões e maneiras novas de chegar nos lugares. Eu sinto que eu tô me adiantando um pouco aqui, mas é que eu acho que, realmente, essa parte da exploração foi a que mais me fisgou em Hollow Knight, então eu queria falar sobre ela primeiro, né? Como eu falei, você pode chegar de diversas maneiras no mesmo lugar. Isso também é proporcionado por uma outra característica que eu amei nesse jogo, que é a falta de linearidade. Tem alguns Metroidvanias que, apesar de passarem a impressão de que eles são muito abertos, afinal, os mapas, às vezes, você tá em um aqui, aí você vai pro outro aqui depois, não sei o que, parece muito que é uma área aberta. Mas, às vezes, acabam sendo um pouco lineares, porque, sei lá, você precisa do poderzinho X pra chegar na área 1, aí depois você precisa do poderzinho Y pra chegar na área 2, e do poderzinho Z pra chegar na área 3. E aí você até consegue revisitar, mas é só pra liberar alguns segredos, ou alguma sub-área nova ali dentro e tal. Mas em Hollow Knight, você consegue fazer o jogo em muitas ordens possíveis. Se você conversar com outra pessoa que jogou, é muito provável que a ordem que vocês exploraram as áreas tenha sido completamente diferente. Isso porque a partir do momento que você pega uma determinada habilidade, boa parte do mapa se abre pra você. O comecinho segue uma ordem específica, mas depois disso, você meio que pode ir pra qualquer lugar. E a partir desses lugares, você vai conseguindo outras habilidades e itens que te abrem as outras áreas. Então, a ordem que você faz isso pode ser ou
ou por sua escolha, ou simplesmente por acaso. Às vezes você pode parar em um mapa por completo acidente. Inclusive, enquanto eu tava pesquisando pra fazer minhas anotações aqui, eu encontrei um post de um cara que ele foi parar sem querer numa área muito tensa, bem no começo do jogo, e ele não sabia como sair de lá, ele tava pedindo socorro. Porque ele é tão aberto que às vezes áreas que seriam muito difíceis pra você naquele nível já estão abertas muito antes. E eu acho que isso traz a gente até pra uma outra característica de Hollow Knight, que é que esse jogo é sim bastante difícil. Eu vi que algumas pessoas comparam com Dark Souls, mas isso até vira meio meme, né? Quando você vai falar de qualquer coisa difícil, é Dark Souls, não sei o quê. No caso do Hollow Knight, parece que é mais embasado. Eu nunca joguei Dark Souls, então me julguem, mas pelo que as pessoas falam, tem alguns sistemas em Hollow Knight que são parecidos com Dark Souls. Se você já jogou Dark Souls, Bloodborne e outros jogos da From, comenta aqui embaixo quais elementos do Hollow Knight que são parecidos com Dark Souls ou não, pra gente saber a diferença. Mas o que é difícil no Hollow Knight? Primeiro, que nem todos os inimigos vão ser muito fáceis. Vários deles têm algumas formas de se movimentar e de te atacar que fazem você pensar duas vezes. Não é simplesmente você chegar com a espadinha, que no jogo eles chamam até de prego, né? Nail, que eles chamam, e matar o bicho em uma tacada só. Muitos deles precisam de vários ataques pra morrer, e eles ainda precisam que você equilibre um pouco o ataque e o bater em retirada. Porque se você simplesmente ficar apertando o botão de atacar, você vai tomar dano. É um combate que você precisa ser mais ponderado. Isso pra mim é uma mega dificuldade. Eu sou normalmente o próprio meme do Leroy Jenkins, sabe? Aquele cara que sai correndo no meio da batalha. Sou eu não penso muito antes de atacar. E Hollow Knight é um jogo que exige que você leia bem a situação, veja quais são as brechas que você tem pra atacar, quais são os momentos que você tem que parar pra se curar, porque existe uma mecânica de cura, mas ela exige que seu personagem fique imóvel. Então, se você for atacado nesse meio tempo, você vai perder aquela chance de se curar e vai tomar mais um dano. Aí é preciso tomar muito cuidado pra se curar na oportunidade certa. Isso não só nos chefes, mas às vezes até com inimigos normais. Às vezes você vai precisar pensar estrategicamente pra onde você vai pra conseguir se curar de boa. Porque em Hollow Knight, morrer é muito arriscado. Você perde todo o dinheiro que você tinha e o seu fantasma fica lá pra assombrar aquele lugar. E aí você volta pro último save point que você foi, que no caso são banquinhos que você pode se sentar pra descansar ao longo de Hollow Nest, que é o lugar que você vai explorar no jogo. Só que quando você senta no banco pra recuperar sua vida, pra salvar o jogo e tudo mais, você também faz com que todos os monstros que você tinha matado ressurjam. Então, se logo depois que você salvou, você foi pra uma tela muito difícil e tinha conseguido passar pelos monstros de lá, eles vão estar lá todos de novo quando você morrer. E quando você chegar na mesma área em que você morreu, o seu fantasma vai estar lá te esperando. E ele é mais um inimigo, apesar de ser um inimigo mais fácil, que você tem que enfrentar no meio de todos aqueles desafios. Mas eu, Mikan, acho essa dificuldade uma coisa boa, porque ela é desafiadora. Eu não senti até agora o jogo como algo injusto. Só pra situar quem já jogou, sem dar nenhum spoiler aqui, eu tô com umas 50 e poucas horas de jogo, não terminei ainda tudo que tem pra fazer. Falta bastante coisa ainda, porque o jogo é muito maior do que eu imaginava, inclusive, e isso é muito legal. Mas só pra dizer que nessas 50 e poucas horas, eu morri muitas vezes, incontáveis vezes, só que toda vez que eu morria, eu entendia por que eu morria. Eu entendia o que eu fiz de errado, o que eu poderia melhorar pra próxima vez. Teve poucas vezes que eu simplesmente pensei, nossa, isso é roubado, isso é injusto. Menos nos Watcher Knights, eles sim eu achei roubados, mas passei por eles também, depois de muitas tentativas. E o que eu acho legal é que com esses desafios que você sabe que são justos e você precisa melhorar pra superar, quando você consegue finalmente passar por eles, é muito recompensador. É aquela vontade de erguer o controle pro alto e gritar, assim. Várias vezes, inclusive, meu vizinho deve me achar louca, porque tem várias vezes que eu morro numa coisa idiota, ai, Miriam, e fico brigando comigo mesma, porque eu já sabia o que eu tinha que fazer, só que minha cabeça e meus dedos no controle não ficaram em sintonia e não deu muito certo, e aí eu morri e aí eu fico me culpando. Mas aí eu volto e tento de novo, porque eu sou assim, eu sou ruim, mas eu sou muito persistente. Mas eu tô falando muito dessa questão da dificuldade, não porque esse é um vídeo que vai falar sobre gameplay nem nada, e sim porque eu acho que essa dificuldade, esse temor de morrer, é uma coisa que conta muito pro Hollow Knight e pra essa magia do descobrimento, da exploração, que é a minha coisa preferida no jogo, como eu já falei. Às vezes você quer continuar explorando um lugar, mas é um lugar que você sabe que provavelmente você vai morrer, porque você viu que tem inimigos muito difíceis, você tá com algum dinheiro acumulado, você não quer perder ali, sabe? Mas ao mesmo tempo você quer explorar mais, e aí como você faz? Como você age com cautela nesse caso? Ou também quando você entra numa área nova, essa sensação no Hollow Knight é uma das coisas mais legais do jogo pra mim, porque ela é um misto de curiosidade e maravilhamento, já que é um cenário novo, com inimigos novos e coisas novas pra fazer, e você pode descobrir algo novo pra história e tal, mas isso tudo é misturado com um temor. Pode ser esse temor de morrer, ou às vezes até um temor de se perder, porque toda vez que você entra numa área nova, você não tem o mapa dela. Você só vai conseguir o mapa depois que você encontrar o carinha que vende o mapa lá dentro. Então você fica
explorando às cegas, você meio que tem que decorar o caminho que você fez, e tem algumas áreas que são super labirínticas, tem área que é no escuro, tem área que tem musiquinha relaxante, tem área que tem umas músicas terríveis e sons muito irritantes que compõem o clima daquilo. Explorando os mapas de Hollow Knight, eu tive todo tipo de sensação já, desde medo até diversão. Tem áreas em que eu fiquei emocionada com uma música, tem áreas que eu fui surpreendida com uma luta de chefe que apareceu do nada, e nessa exploração toda eu encontrei pinceladas da história, que inclusive eu não falei pra vocês até agora da história do jogo. E isso talvez seja meio proposital nesse vídeo, porque Hollow Knight é um jogo que não fala muito sobre si mesmo diretamente. Toda a história do jogo é distribuída pela exploração. Então você vai encontrar uma área secreta e nessa área vai ter algum personagem que vai falar alguma coisa sobre aquela região. Ou então vai ter uma plaquinha que vai estar escrito uma informação que aí você monta o quebra-cabeça. E isso é uma das coisas mais legais pra mim. É esse senso de o que aconteceu aqui? Por que Hollow Nest parece esse lugar tão devastado? O que tá rolando? Quem sou eu? Quem é esse personagem que eu estou controlando? Porque a gente não sabe muito sobre ele também. A gente não sabe muito sobre os personagens com quem ele interage. E tem sido uma jornada maravilhosa que eu queria compartilhar com vocês aqui. Já que vocês me perguntaram, então eu fiz esse vídeo. Fazia muito tempo que eu não falava de videogame aqui. E se vocês quiserem, quando um dia, talvez, eu finalmente terminar Hollow Knight, terminar toda essa minha exploração de Hollow Nest, eu posso fazer um outro vídeo aqui sobre a história em si. Mas enquanto isso, eu queria recomendar um podcast que o pessoal do Jogabilidade fez sobre Hollow Knight, que inclusive saiu exatamente quando eu tinha começado o jogo, que eles falam muito sobre toda a história. É um podcast bem longo, tá? Ele tem 5 horas de duração. Eu ainda não ouvi porque eu não quis pegar muitos spoilers, mas caso você já tenha jogado e não tenha conseguido pegar toda a história, porque é bem difícil você pegar tudo da primeira vez que você joga, ouve lá, porque eu imagino que esteja muito legal. Digam aí nos comentários também se vocês já jogaram Hollow Knight, quais foram as suas impressões do jogo. E se você gostou, por favor, curte o vídeo, assina o canal. Um beijo e até a próxima!